Boa tarde a todos. Jonatas Castro, Mauá Capital falando. Obrigado pela presença de vocês em mais um call de fechamento referente ao mês de setembro. Hoje, comentando um pouco sobre os resultados, né? Acho que foi um mês bem difícil para quase todas as estratégias da Mauá. A gente vai ter uma explicação bem detalhada por cada gestor de cada classe de ativo, mas acho que o grande destaque positivo foi a estratégia de fundos de crédito. Nosso Moa Plus rendeu aí 0,80 no mês, que foi um resultado bem positivo. E aí, quando a gente pega no longo prazo, a gente tem algumas estratégias com boa história, como Moa Previdência, etc. Bom, sobre o conference call de hoje, a gente começa falando sobre cenário macroeconômico internacional e local com Azara, passando pelo Luiz Garcia, nosso CIO de macro, depois a gente passa para o Renato, logo em seguida, Alessandro Del Drago, depois a gente passa para o Alejandro, e assim a gente encerra o nosso conference call. Sem mais delongas, Azara, se puder comentar um pouquinho sobre o cenário. Bom, boa tarde a todos. Foi um mês muito confuso, muito difícil, muito enrolado, como diz o Luiz, com os riscos piores para a gente poder avaliar e administrar, que são riscos políticos dos dois lados, várias idas e vindas, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Não fosse isso, se não fizessem besteira desse lado, a recuperação que a gente vinha projetando para o Brasil e para os Estados Unidos segue intocada. O cenário de recuperação nesses dois lugares parece muito forte, fraqueza na Europa, que era o que a gente achava que era possível de ter. Então, do lado econômico, as coisas têm se comportado igual ou ligeiramente melhores do que a gente imaginava. Mas do lado político, parece que a vontade de dar um tiro no pé foi mais forte que qualquer outra coisa e, infelizmente, as coisas ficaram como ficaram. Eu vou seguir agora a apresentação, mas uma pena que esteja acontecendo. Então, nos Estados Unidos, tem uma retomada forte da atividade. China e Estados Unidos bem melhor que esperado. Europa desapontando, que era o risco que a gente achava, e por isso a gente achava que o dólar era forte e o euro era fraco. Esse era, na nutshell, o nosso cenário. Agora, a expectativa é que o Banco Central Europeu aumente os estímulos. Nos Estados Unidos, a recuperação econômica vem da redução da poupança circunstancial. Já explico o que é e comento, e acho que isso também vale para o Brasil. Isso atenua bastante os efeitos do fiscal cliff, por isso que a gente nunca ficou tão preocupado com a história do fiscal cliff. O Fed deve permanecer com juros estável até pelo menos 2023. Nas eleições, depois do desastre do Trump no debate, pior debate que eu vi na minha vida, horrível, acho que o Biden sepultou que vai ganhar a eleição, é muito improvável uma virada agora. A segunda onda avança na Europa, mas a letalidade é muito baixa. Vamos lá. O que é essa retomada e como é que está sendo? Primeiro, os dados do terceiro trimestre, todos são melhores do que a expectativa. O segundo trimestre foi melhor, a queda não foi tão grande, e o terceiro trimestre é melhor. Esse é o bottom line. Então, em nível, o PIB do segundo e do terceiro trimestre no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na China, estão sendo melhor do que o esperado. O melhor esperado recente e o melhor esperado há 3 meses atrás. A surpresa econômica continua sendo muito forte nos Estados Unidos, próxima de zero no resto do mundo, mas ainda positivo. Quando a gente olha a recuperação, esse gráfico que a gente mostrou no mês passado, né? A China fez a recuperação e está aqui. Os Estados Unidos fez o catch-up, está no mesmo patamar que a China, segundo os Manufacturing PMIs. O mundo está caminhando um pouco abaixo. E os desenvolvidos e os emerging, excluindo a China, estão aqui bem próximos também. Então, na manufatura, está todo mundo um pouco mais forte ou igual que estava antes. Nos serviços, praticamente todo mundo voltou. Mas, de novo, como eu tinha falado aqui nos últimos 2 ou 3 meses, PMI não é atividade econômica.
quando a gente olha a atividade, a produção industrial está na média aqui, a 5, 6% abaixo. No caso dos Estados Unidos, está 8% abaixo de onde está. A China é que está melhor. Se a gente tivesse só da Alemanha, a Alemanha estaria parecido. Então, quem ganhou com essa história toda? China e Alemanha. México. Brasil não está ruim, como vocês podem ver. O resto, tá. Então, quem exporta manufatura, tá bem. Por que isso acontece? Porque serviço você não consegue consumir. Automóvel, não faz muito sentido consumir, também está abaixo. Então, quando você exclui automóvel, você exclui serviços, desculpa, toda a renda que existe está sendo usada para comprar bens. Esse é o segredo. Quando você olha vendas no varejo, você vê que o nível de vendas no varejo é só bens, não é serviços. Já voltou também. Então, esse mundo tem uma região que está um pouquinho mais fraca. Por quê? Porque a inflação lá está muito baixa, que é a zona do euro. Quando você olha o núcleo da inflação, está ali próximo de zero. Quando você olha a inflação cheia, está negativo. Então, aonde tem problema é no Banco Central Europeu. O que eles podem fazer? Podem aumentar o QE, podem colocar o juro um pouco mais negativo, mas não muito. Se eles vão fazer o juro um pouco mais negativo, fazer mais QE, os Estados Unidos não tem isso, em relação ao esperado, a política monetária na Europa vai ficar mais frouxa do que era antes. Se o juro é o que determina isso, o dólar se fortalece frente ao euro. Se é o crescimento, o dólar se fortalece frente ao euro. Você pode escolher. Não tem como fugir. É porque existe a percepção que o crescimento dos Estados Unidos vai ser ruim, que a Europa vai ser bom. Mas essa percepção vem sendo frustrada há 1 ano e meio. Tem 1 ano e meio que o dólar vem apreciando devagarzinho e que o mercado insiste nessa coisa. Só que quando tem risk-off, risk-on, ele oscila, ele acelera a apreciação, depois ele volta um pouco. Aí, essa volta, todo mundo fala, agora vai. Eu acho que é um erro de avaliação isso, eu discordo dessa leitura, principalmente contra os desenvolvidos. Então, quando você olha o mercado de trabalho, essa figura fica muito clara. A taxa de desemprego dos Estados Unidos estava aqui, 3,5%, ela bateu 15 quase, e agora ela está em um pouco abaixo de 8. Há 2 meses atrás, a turma falando que o número ia ficar em 9 no final do ano. Já está abaixo de 8 agora. É melhor do que as pessoas estavam imaginando. Quando você olha o pessoal empregado, essa curva aqui da direita, os temporários são esse azul aqui. O número de empregados temporários está agora em 4,5. Na média, geralmente, eles são 1 milhão. Então, tem 3,5 milhões a mais de desempregados temporários. Acho que eles vão continuar a cair. Pode ser que suba um pouco os desempregados, mesmo com essa curva cinza aqui, que está em 4,5 aqui. Ela chegou a bater 7 aqui. Vamos dizer que suba 1 milhão, que vai para 5,5. Mas aqui cai 3 milhões. Vai cair 2 milhões o número de desempregados. A taxa de desemprego vai cair de pouco abaixo de 9 para 7. Essa é a projeção nossa no final do ano. Bem simples o raciocínio. 6 e pouquinho. Claro que 6 e pouco, 7 é muito mais alto que 3,5, que é onde estava lá atrás. Mas não é ter subido para 15%, como, não, o desemprego é 15%. Na verdade, isso aqui, se eu pegasse a PEA e dissesse que todo mundo que estava procurando emprego, continuasse procurando emprego, chegou a 20% essa taxa de desemprego. Foi muito alta, lógico que foi. Mas era muito rápido e voltava muito rápido também. Quando a gente olha as restrições de consumo, olha aqui, os gastos com bens que aconteceram já estão acima de onde estavam, e olha os gastos com serviços, como não conseguem voltar onde estavam. Por que as pessoas consomem mais bens? Porque sobrou renda. Eu não vou tanto ao restaurante quanto eu gostaria, eu não viajo tanto quanto eu gostaria, eu não vou ao cinema, não vou a um show. Esse dinheiro que eu sempre gastei todo mês sobra. Eu compro
uma televisão melhor, eu compro um negócio mais legal para minha casa, eu troco de fogão, troco de geladeiras, faço coisas que culminam na melhora do consumo de bens, neste caso. E a história que eu falei da poupança é isso aqui. A taxa de poupança chegou a bater 32,5%, ou seja, 32,5% da renda não foi consumido naquele mês. As pessoas não consomem só com a renda do mês. Modigliani ganhou um prêmio Nobel falando da suavização do consumo ao longo do tempo. Você espera receber uma grana no período tal e você consome em função dessa grana. Essa poupança, aí o argumento é, não, mas os que estão numa situação difícil vão poupar tudo, não, vão consumir tudo. Verdade, eles não vão ter essa renda. Mas o emprego está melhorando. O cara que estava desempregado não está mais desempregado agora. Esse é o ponto. Esse crescimento do emprego faz com que possa cair a renda, a taxa de poupança cai, e a nossa projeção é que essa taxa de poupança vai cair para 7% rapidamente. Quando ela chegar em 7%, é que a gente não tem mais espaço de redução de poupança. Tá claro? Então, quando a gente olha os salários, eles caíram, já estão voltando, ainda estão abaixo do que eram, mas melhoraram. E as transferências mais do que compensam a queda da redução de salário. Então, a redução de salário foi de 9,5 para 9,200, caiu 400 agora. E as transferências subiu de 3,200 para 4. Quando eu somo os dois, a renda disponível cresceu. Por isso que a taxa de poupança foi tão alta. Esse excesso de poupança, que foi circunstancial, por as circunstâncias que fizeram que ele aumentasse, vão ser consumidos ao longo do tempo. Por isso que a gente segue otimista com o crescimento da economia americana. No Fed, a ideia é lower for longer. As projeções para 2022 e 2023, salvo 4 pessoas, são de juros estável. Então, a imensa maioria do Fed é isso, mas eles vão mudar a visão de longo prazo, que é o juro a 2,5, 2,75 lá na frente. Quando é que começa a normalizar? Depois de 2023. Quando? Não faz a menor diferença agora se é 2024 ou 2025. Não dá para ser preciso, depende do crescimento que vai ser daqui até lá. A outra coisa que a gente fez aqui, só para falar que é o assunto mais relevante, por que o Biden a gente acha que vai ganhar? Esse gráfico aqui, em vermelho, estava a margem que o Trump teve sobre a Hillary em 2016. E o rosa era a margem das pesquisas. Então, o Trump foi melhor na média do que todos esses lugares. Quando eu ajusto essa diferença e boto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados empatados. 6, na verdade, esse aqui não está, né? Que é a North Carolina. Então, eu tenho 6 empates, estados que estão virtualmente empatados. Para o Trump ganhar a eleição, ele tem que ganhar 5 desses 6. Eu estou usando a diferença do resultado da eleição para a pesquisa de 2016. Se houve correção de pesquisa e todo mundo diz que houve correção de pesquisa, o erro vai ser menor. Se o erro for menor, o Biden vai ganhar, tá claro? Só está empatado se eu tiver o mesmo erro das pesquisas agora que eu tive em 2016. Maior não será. Qual foi o erro? Eles, nas amostras anteriores, imaginavam que iam ter mais eleitores com nível superior votando. Teve menos. Hoje, o turnout dos eleitores de nível superior vai ser maior ou igual ao do ano passado, não menor. Logo, o resultado e o eleitor com nível superior vota mais no Biden que no Trump. Logo, muito provavelmente, essa diferença vai ser menor entre a pesquisa e o observado. Logo, o Biden vai ganhar em pelo menos 3 estados desse daí. Se ele ganhar em pelo menos 3 estados desse daí, acabou a discussão. O risco é uma eleição contestada. Dada a diferença e tudo que o Trump tem feito e fez, acho que essa diferença não vai ser grande o suficiente para ser contestada. E aí fica a questão relevante. Esquece a performance aqui. Eu vou pular esse daqui. Como vai ser a corrida do Senado.
O mercado hoje precifica que o Biden ganhando a eleição e ter um blue sweep, que é ganhar na Câmara, que ele já ganha e vai continuar mantendo muito provavelmente, e ganhar no Senado, é bom porque ele consegue fazer o pacote fiscal agora no curto prazo. No gasto é verdade, mas isso vai significar mais imposto na frente. Eu acho que isso é ruim, o mercado não lê assim. Eu prefiro, acho que para o crescimento a longo prazo é melhor vitória dos republicanos no Senado. Ah, mas aí não vai ter o pacote no início do ano, sei lá, até junho. Não vai precisar, a economia americana está tudo bem. Eu sei que o Fed acha que precisa, fala que precisa e tal. Eu não acho que precisa, mas a gente vai ver quando chegar lá. Então, eu preferi uma vitória republicana. Hoje eu diria que é 40% de chance de uma vitória republicana no Senado, 60% de chance de uma vitória democrata no Senado. Ainda depende muito de como o Trump se comportar daqui até lá. Ele pode atrapalhar bem, se ele fizer muita besteira, atrapalhar os senadores. A segunda onda que está acontecendo no mundo, está tudo crescendo aqui, né? Reino Unido e tal. O Brasil continua sendo a curva retinha, né? Estamos de 90 até 240, 150 dias com a doença, com o número de casos estáveis no Brasil. Olha a letalidade. As mortes são muito poucas em comparação com o número de casos que tem acontecido. As internações são muito menores. O que está acontecendo? A doença sofreu uma mutação? Não, a população sobre a qual está sendo incidida a doença é menor, é diferente. É uma população mais jovem, que deliberadamente decidiu reduzir o grau de distanciamento social, se contaminou e não está sobrecarregando o sistema de saúde. A letalidade no Brasil é muito mais alta que em outros países. Primeiro que desacelerou bem, né? A gente está com 700 mortes por dia na média, era 1.000 mortes por dia. O número de mortes total por habitante, a gente está lá em 800 e pouco. Só significa que o Brasil se contaminou mais do que outros países, porque a letalidade da doença é a mesma. É muito parecido o Brasil com os Estados Unidos, com tal. O Peru aqui não é. Então, quando você olha esses dados, eu acho que a crítica, não, mas a gente podia ter se contaminado menos. Podia, mas aí o custo de PIB ia ser maior. Se não estressou o sistema de saúde, está dentro do contexto. O objetivo não era minimizar o número de mortes. O objetivo era não deixar ninguém morrer por falta de atendimento médico. O objetivo era não fazer escolhas difíceis no sistema de saúde. E vamos combinar que, infelizmente, o sistema de saúde público brasileiro é menos eficiente do que de outros lugares. Então, aqui podia ser até um pouco maior. Se está muito próximo, é sinal que a nossa população, como é mais jovem, também tem uma exposição menor. Então, assim, eu não quero ser indiferente à morte de jeito nenhum. É obviamente dramático toda pessoa que morre. Teve gente na família que faleceu. Eu não estou sendo insensível, só estou dizendo que a escolha de sacrificar todo o produto para fazer isso não resolve. Olha a Argentina, o que está acontecendo agora. Então, no Brasil, a gente continua com a projeção de PIB de 5, que foi uma queda muito dramática no segundo trimestre. A gente tem uma alta bastante forte no terceiro trimestre, uma alta menos forte no quarto e no quinto, uma pequena queda no segundo trimestre de 2020, próximo de zero aqui, e no último trimestre de 2021 a gente tem um crescimento. É um crescimento significativo? Não, 3% de crescimento para o ano que vem. É uma recuperação horrível? Claro que é. Mas aí ficou a discussão, vai ser 1, 2, acho que 1 ou 2 é muito baixo. Acho 3,5 mais provável que 2,5. Salvo a gente fazer uma desgraça fiscal. As confianças estão se recuperando, a mais importante é da indústria, onde ela está aqui, naquela tese que a indústria está tendo uma recuperação muito boa e vai continuar a ter uma recuperação boa. A surpresa econômica do Brasil tem sido bastante significativa. O IGPM está subindo, então agora eu vou fazer algumas observações sobre política monetária e passo para o Luiz Garcia. A inflação está subindo por causa de alimentos e câmbio. A inflação está muito abaixo da meta.
Os núcleos de inflação não estão subindo. Logo, núcleo de inflação entre 2% e 3%, não dá para imaginar que o Banco Central tem que reagir a essa inflação que subiu. Isso é um choque de oferta. Mudança de tradables sobre non-tradables é o que tem que acontecer na economia mesmo. Não tem nenhum problema a alimentação estar um pouco mais alta, desde que não se contamine o resto. Como tem um desemprego muito alto, um hiato grande no setor de serviços, essa assimetria faz com que a inflação não suba de maneira importante. Política. Estou falando um pouquinho mais, Luiz, hoje, porque tem que falar essa parte de política aqui, se você quiser me ajudar também. Infelizmente, o teto de gastos voltou a ser atacado com a tentativa de implementar o Renda Cidadã, antigo Renda Brasil, hoje vão ser diferentes. Com a história da postergação do pagamento de precatórios, o recurso do Fundeb. Parece que essa tentativa houve uma desistência por parte dela, mas foi muito ruim a preferência, a escolha. O que a gente pagou de juros a mais foi muito maior do que você ia fazer de gastos. Isso mudou a curva futura de juros, reduz a taxa de crescimento esperada para os períodos subsequentes e aumenta o custo fiscal desse negócio. Resumindo, tentar fazer isso é um tiro no pé. É um desserviço para a dinâmica de dívida, é um desserviço para a economia brasileira, é um desserviço para a geração de empregos e, infelizmente, eu acho que parte do mundo político não consegue entender isso. Limitar essa contabilidade criativa, não deixar estender o plano para além de 2020, parecem ser muito boas iniciativas, mas o presidente não querer discutir isso até a eleição cria um vácuo e um ruído muito grande. Rodrigo Maia entrou no circuito para tentar diminuir esse pedaço. A gente acha que a melhor maneira é a aprovação dos gatilhos e a gente acha que pode acontecer, sim, alguma criatividade ou extensão temporária que não seja dramática, que não faça o Banco Central tirar o forward guidance. Se ele tirar o forward guidance, nós vamos entrar num equilíbrio muito ruim e vamos ficar bastante pessimistas para o futuro. Era isso. Passo a palavra para o Luiz Garcia aqui. Obrigado, Alexandre. Bom, no macro aqui a gente teve um mês ruim, né? Enfim, bem espalhado aí por várias estratégias, aí, não teve nenhuma estratégia ganhadora, né? Nem o hedge nesse mês funcionou bem. E chama atenção também na coluna caixa e custos lá, a abertura no final do mês aí do prêmio das LFTs também custou para a gente aí um bom pedaço de rentabilidade. Basicamente, a gente perdeu aí em posições de bolsa, né, que foi uma dominância aí, Bolsa Brasil e Bolsa Offshore. Foi um mês onde as bolsas caíram bem, assim, as bolsas americanas, elas tiveram uma sazonalidade invertida aí nesse mês de agosto e setembro, né? É bom a gente lembrar que no mês de agosto, tradicionalmente, é um mês fraco de bolsa americana, historicamente, e em setembro é um mês forte. Esse ano foi o contrário. A gente veio aí com uma posição, em agosto a gente estava vendido, em setembro a gente resolveu entrar um pouco mais comprado e, enfim, acabou sendo errado também. Na Bolsa Brasileira, aí, um mês de queda de 5% da Bolsa, enfim, a gente foi também arrastado por essa posição que a gente continua acreditando ser a melhor posição para um cenário de normalização da atividade econômica e diminuição do ruído fiscal. A gente está falando agora um pouco em relação ao mês de outubro, com começo de mês com um barulho fiscal extremamente elevado aqui no Brasil, né, como o Alexandre já comentou rapidamente, enfim, muito headline risk, como a gente fala, a gente acorda de manhã com uma expectativa, aí depois vai outra, aí durante o dia a coisa inverte, sai declaração daqui e dali, o grupo do Rogério Marinho contra o grupo do Paulo Guedes, o presidente não decide, muito ruído também, Rogério Marinho se reúne aí com parte do mercado e fala algumas coisas ruins, aí o preço começa a piorar, enfim. Então, um ambiente extremamente complexo, extremamente complicado para tomada de risco, né, para tomada de posições. Já era um mês que a gente antevia uma dificuldade para a tomada de decisões nesse mês de outubro, por conta do ruído que a gente esperava que viesse a acontecer na eleição americana. É engraçado que a retórica relacionada à eleição americana até
um mês e meio atrás, ou um mês até atrás, era que, pô, se o Biden tivesse chance de ganhar, ia ser ruim para a Bolsa Americana. De repente, tudo agora se inverteu, né? Agora o Biden ser eleito virou uma boa alternativa, virou algo a ser comemorável. Enfim, então, para mostrar mais uma vez como que as coisas estão fluidas, como as coisas estão dinâmicas, as convicções estão mudando muito rapidamente. E aqui no Brasil também, especialmente relacionado a esse barulho todo no campo fiscal. A gente está vendo níveis de prêmio da curva de pré aqui historicamente extremamente elevados, né? Um nível de prêmio bem elevado mesmo. Depois o Drago vai falar na parte dele. Mas esse ruído fiscal que é permanente, ele não permite que a gente possa ter grandes convicções. Então temos que surfar aí nessa volatilidade muito alta que os mercados estão passando. Eu acho que o mês de outubro já começou um mês bastante difícil. Eu não acho que vai mudar aí. Deve ser um mês complicado mesmo. E a gente vê como é que a gente vai se posicionando. No momento, a gente continua tendo uma preferência ainda pela curva pré, uma posição agora bem pequena, e também a posição preferencial continua sendo a posição comprada em bolsa aqui. A bolsa brasileira ficando cada vez mais atrasada em relação à bolsa americana, né, em relação às bolsas dos países desenvolvidos, pela nossa culpa aqui, né, pela culpa do Brasil e tanto ruído fiscal e essa indecisão que nunca chega do nosso presidente. Como alguém disse há pouco tempo atrás, presidente populista coloca o Brasil em risco permanente, né? Então a gente está vendo esse risco permanente depois que o presidente resolveu abraçar o populismo de peito aberto. A gente fica vendo todo tipo de ruído e isso atrapalha bastante aqui a tomada de posições. O que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. Vou passar para o Renato, que vai falar aqui do fundo de bolsa. Boa tarde a todos. Bom, obrigado. Complementando um pouquinho o que o Asa e o Lago falaram, o fundo de ações ele também sofreu esse mês. Acho que a gente vinha aí uns 4 ou 5 meses com uma performance relativa positiva, né, em relação ao Bovespa, alguns meses bem bons, e esse aqui a gente acabou entregando um pouquinho. Acho que as convicções elas não mudaram, né? A gente teve algumas posições que sofreram um pouco mais. A gente viu aí a abertura de juros por conta do cenário político, enfim, teto, né, dos gastos, fiscal e toda essa indecisão e que já foi comentado aqui. E eu acho que as ações elas refletiram um pouco, né, porque o fundamento, e pelo menos o que a gente viu aí de um trimestre, que era o trimestre mais preocupante, né, em relação aos impactos que as empresas poderiam ter tido do coronavírus, seria o segundo trimestre, e foi realmente o trimestre onde a gente pôde aí, né, quando encerrou a divulgação dos balanços das companhias, a gente pôde, né, identificar quais foram os impactos, pelo menos, né, nas nossas companhias que a gente tem investido no portfólio e também nas outras empresas que a gente olha da Bolsa. O resultado geral foi um resultado muito bom, né, a gente já comentou um pouquinho no último call, que estava no meio disso, mas o balanço dessa sessão de divulgação aqui de resultados foi bem positivo. As empresas entregaram resultado, algumas delas melhor que a expectativa, outras tinham uma expectativa muito ruim pela natureza do negócio, e essas empresas elas tiveram uma capacidade, né, de reação aí, muito rápida, adequada, e com balanço que dessa vez estava bem ajustado, né, diferente de outras crises, quando o Brasil entrou em outras crises em outros anos, a gente viu as empresas que entraram aí com um balanço bem desalavancado, com bastante dinheiro no caixa, enfim, teriam uma capacidade de surfar isso um pouquinho melhor. Então, foi um trimestre bem interessante. A gente pode ver aí, começa a poder analisar números melhores, né, de expectativa de crescimento de lucro, até para esse ano, que era um ano que estava meio que bem bagunçado aí no começo do ano, né, quando começamos a crise. Então, a gente acaba ficando animado com as empresas que a gente tem. Já vimos aí alguns movimentos, né, alguns movimentos grandes de fusão, de tentativa de fusão por enquanto, né, de Localiza com Locamérica. A gente teve 2 compras grandes de hospitais aí por conta da Intermédica fez uma, Rapvida fez outra. Então a gente vê as companhias pós-crise já colocando aí seus balanços para trabalhar. E também, né, vislumbrando as oportunidades, as empresas andando. A gente tem visto algumas empresas que fazem prévias operacionais já trabalhando com 60%, 70%, 80% de resultado em relação ao ano passado, né, o que deixa a gente também com um pouco mais de convicção, e isso somado tudo, né, as posições do fundo ela não mudou muito. Acho que a única
posição que cresceu, mas a gente já diminuiu um pouquinho. A gente tem uma compra de call spread de Vale que vence esse mês, e é mais ou menos 1%, 1,1% do fundo investido, então isso dá um notional grande, então a gente está vendendo um pouco mais de calls, vai ficar com call spread travado, né? E a gente deve receber essas ações porque o preço está bem dentro do dinheiro. O resto das outras empresas são empresas que a gente já tinha, não teve grandes mudanças, né? A gente está agora participando de um IPO que é do Grupo Mateus, um supermercado atacarejo lá do Norte e Nordeste, que a gente está bidando, o book fecha hoje, então é uma posição que deve entrar no book aí na semana que vem, da ordem de 4% a 5%, e a gente está bem otimista, né, com esse nome, com o crescimento da região e com os números da empresa. Acho que para complementar aqui e finalizar, a gente tem um upside ponderado do book de quase 56%, então isso faria com que a gente voltasse aí para positivo, né, num período dos próximos 14 a 16 meses, né, conseguisse retornar aí a rentabilidade que a gente sempre entregou, e a gente está bem confiante, pelo menos com os nomes que a gente tem na carteira e com os resultados que eles venham a desempenhar. Acho que do nosso lado é isso, a gente espera ter um mês melhor, né, é um mês que a janela de IPO e etc. Deu uma fechada, mas tem bastante coisa para fazer, e as coisas voltando mais próximo da normalidade, a gente pode voltar a fazer as visitas às empresas e voltar ao trabalho normal que a gente sempre teve. Obrigado. Passar a palavra ao Drago. Pessoal, boa tarde. Falar um pouquinho aqui, o Drago falando, vou falar um pouquinho dos resultados aí do nosso fundo macro sistemático, o Machine D, agora no mês de setembro. É um mês que trouxe algumas surpresas, né? Então, falando um pouco da performance attribution, né? No ano, o fundo, para quem está com o vídeo aí, do lado direito, a gente tem o P&L attribution do fundo na janela year to date. A gente entrega aí uma cota positiva em 1,33% acumulado no ano. É um período nesse ano de 2020, onde a gente tem uma perda significativa de valor de ativos brasileiros, né? É um ano no qual o Ibovespa cai aí até fechamento de setembro em 18 pontos percentuais, o índice de hedge funds da Ambima 0% de entrega nesse período. Enfim, é um ano onde, em termos absolutos, a gente não entrega um resultado forte, mas em termos relativos a gente consegue ficar acima da maioria dos nossos peers, né? Então esse é um ponto a destacar aqui. No mês de setembro, em específico, para dar uma ideia de quão atípico está sendo esse ano de 2020. Nossas posições ativas no mercado foi um mês no qual o fundo oscilou negativamente em 54 basis points. Nossas posições ativas no mercado não geraram prejuízo, e na verdade o que aconteceu foi um mês no qual o nosso caixa, né, então que não deveria ser considerado risk-free, né, que a gente aloca em LFTs, apresentou uma perda de valor de 45, 50 basis points, como pode ser visto aí na parte da esquerda. Então, na verdade, o que a gente tem aí, com toda essa incerteza fiscal, discussões de rompimento do teto, a premiação das LFTs, né, que não deveriam ter esse tipo de oscilação. Nos últimos 18 anos, a gente não viu nada similar, somente em 2002. Né? A gente viu essa perda de valor, como eu coloco no slide seguinte para dar uma ideia, mas, enfim, só ilustrando aqui de onde que viu a dinâmica de P&L no mês de setembro. Foi um mês no qual o Ibovespa caiu 5 pontos percentuais, o índice de hedge funds da Ambima caiu 1,9 pontos percentuais, nosso fundo oscilou em 50 basis points para baixo. Né? De novo, em termos relativos contra a maioria dos nossos peers, a gente ficou acima, né? Mas é um mês difícil em termos de justamente por esse ponto que eu coloco aqui, se até o caixa anda para trás, né? Dá uma ideia de como que o ano de 2020 tem sido desafiador. Aqui eu coloco nesse próximo slide, para ilustrar o ponto que eu estou colocando aqui, a LFT 2024, que é o prazo médio, a grosso modo, da nossa carteira de passiva, né, de onde a gente carrega nosso caixa, a linha branca, e na linha azul a gente tem a taxa Selic acumulada. A LFT deveria andar colada, né, sempre com a taxa Selic. O que a gente vê foi uma queda de meados de setembro até início de outubro de 80 basis points no valor desse papel. Né? Então,
ilustrando aqui o que tem acontecido, né? Então, até em termos de risco sistêmico, é uma coisa que o Tesouro e o Banco Central devem estar de olho, né? Se a gente passar a ter saques aí de fundos DI, a gente pode entrar numa espiral um pouco mais perigosa. A boa notícia é que nos últimos 2 dias a gente viu uma estabilização nos preços das LFTs. Então, a partir dos níveis atuais, a boa notícia é, né, que a gente tem um caixa que a níveis de Selic corrente rende tudo mais constante, 120% do CDI from up, né, de agora em diante. Então, essa é a notícia positiva pós, né, susto que a gente teve com o caixa aí no último mês, né? Então, daqui para frente a gente passa a cruar num nível melhor o nosso caixa. Vamos falar de oportunidade de mercado, falar olhando para frente, que é o que acho que é o que mais interessa. Fazia tempo que a gente não tinha um apetite a risco a uma posição específica, como é o caso atual. Né? Qual que é essa posição? Eu trago aqui um gráfico de como que eu gosto de olhar para a renda fixa local. Eu coloco aqui o prêmio da taxa pré de 1 ano e meio, né? Então o spot rate de 1 ano e meio. Se quem gosta de acompanhar o mercado de DI, a gente está falando alguma coisa entre o janeiro 22 e o July 22, né? Quando a gente fala de um pré de 1 ano e meio. Eu comparo a evolução histórica dessa taxa pré, né, prazo fixo, nos últimos 10 anos, com o que é o cenário base dos economistas no Focus. Né? Eu construo uma spot rate de 1 ano e meio equivalente, né? E ao tirar a diferença entre essas duas séries, eu tenho uma série histórica da taxa pré. Ou seja, o pré normalmente negocia aí, como a gente pode ver nesse gráfico, com 50 basis points de prêmio em relação ao cenário base dos economistas. É razoável ter um prêmio positivo, né? No momento que você aplica com duration. Mas o que a gente nota é que na margem o prêmio ficou muito, mas muito esticado. Né? Então a gente tem um patamar de prêmio atual da ordem de 130 basis points, né, contra uma média histórica de 50 basis points. É um prêmio gordo, é um prêmio que acontece no momento em que as expectativas de inflação 12 meses à frente estão extremamente controladas, elas de inflação, se a gente pegar pelo Focus, elas inclusive estão abaixo do centro da meta. O mercado precifica hoje em dia um hike, um aperto monetário de 390 basis points daqui até o final do ano de 2021, no momento em que as expectativas de inflação estão baixas, o desemprego está num recorde histórico, né? E por que o mercado está lá? Né? Por causa dessas questões de incerteza fiscal que vem sendo debatidas no noticiário. De qualquer maneira, a gente entende que a ação de curto prazo, né, nesse pré de 1 ano e meio, por parte do Banco Central, os subjuros no curto prazo é bem baixa, né, dado que são os fundamentos que a gente acompanha. Então, de tal sorte que o prêmio, acompanhado de maneira sistemática, que é o que a gente faz aqui dentro da nossa caixa sistemática, está bem elevado. Né? Então, resumindo, aí o prêmio atual, né, ele, menos de 10% das ocasiões dos últimos 10 anos, esteve maior ao prêmio que a gente observa hoje. Né? Então, a gente carrega, no fundo, aí nossas maiores posições são aplicadas na parte curta da curva, tá? Aí até o janeiro, July 22. Carregamos hedges, sobretudo um pouco comprado em dólar, né? Tanto dólar contra o real, tanto dólar contra dólar australiano, certo? E também somos aplicados um pouquinho em treasuries para regiar a posição em caso de news flow um pouco mais negativo vindo lá de fora. Então, olhando para frente, essa é a maior, principal oportunidade de mercado que nós enxergamos aqui dentro do Machine D. E eu espero aí voltar com vocês aí no mês que vem, nos próximos meses, mostrando os resultados desse investimento que nós temos feito agora nessa parte do mercado. Vou passar agora a palavra para o Alejandro para falar um pouco de crédito. Valeu! Bom, boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco do resultado do mês passado, mês de setembro, na área de crédito privado. A gente teve um mês de setembro, um resultado positivo nas duas estratégias, tanto na estratégia de caixa, que é a estratégia high grade, quanto a estratégia plus. No high grade, a gente teve uma performance positiva de 0,16, aí muito em linha com o CDI. Acho que isso vale a ressalva, que a gente teve uma contribuição expressiva na parte do caixa, né? As LFTs, como
o Drago mencionou, elas foram um detrator de performance em 20 pontos base, levando o resultado do fundo para 0,16. Né? O fundo está carregando hoje a uma taxa de carregamento do fundo de aproximadamente CDI mais 1,40. A gente segue muito confortável com as alocações do fundo. Né? Vale ressaltar que esse é um fundo que carrega sempre 40% de caixa. Já a atribuição de performance do Mauá Plus, o Mauá Plus teve um resultado expressivo no mês, ele teve 0,80 positivo, teve contribuição positiva basicamente de todas as estratégias e do hedge, né? Então, a parte de debentures a gente teve 0,40 positivo. A posição de juros futuros, a gente vinha carregando uma posição defensiva desde o mês de junho, já antevendo algum tipo de ruído político, né, com relação ao tema fiscal. Então, essa posição teve uma contribuição positiva de 30 pontos base. Os instrumentos financeiros com 0,20 e FDIC com 0,10. Né? A gente levou aí contra um CDI de 0,16. Falando um pouquinho aí dos spreads de crédito brasileiros, né? A gente teve alguma abertura dos spreads na ponta, né? Com o fechamento do mês, aí, os spreads brasileiros sendo negociados a 348 pontos base. E o CDS, após uma volta aí, uma tendência de queda que ele vinha apresentando, você teve uma abertura aí de 30 pontos base, nada muito significativo, até um pouco distinto da performance local, né? Aqui na performance local a gente apresentou, segue uma tendência positiva, né? Que foi iniciada depois do fundo do Vale que a gente teve em março. Em abril a gente começou a retomada, em setembro a gente seguiu com a tendência positiva. Os spreads tiveram um comportamento difuso, né, conforme vocês conseguem ver aí, as principais faixas de rating de crédito. Os ratings mais elevados tiveram uma performance um pouco mais positivas, né, enquanto os papéis na categoria A apresentaram uma abertura em toda a sua extensão. Né. Vou falar um pouquinho aqui do nosso portfólio, né? Então, a gente teve aí a contribuição positiva do o setor de rent-a-car, né, das locadoras de automóveis, o setor de shopping centers, consumo, né? As alocações no setor elétrico, depois de alguns períodos de estabilidade, elas apresentaram um comportamento com uma contribuição positiva, né? E, conforme eu já mencionei para vocês, a contribuição positiva advinda da posição encurtada em duração do portfólio, né, notadamente juros futuros, a gente fez uma redução tática da posição agora no início do mês, antevendo que esse movimento foi um pouco mais robusto do que a gente estava esperando. Então, taticamente, eu destravei o portfólio está com mais risco de curva, né? A gente deve ver um portfólio com uma duração estendida aí muito próxima da carteira de crédito, que está rodando ao redor de 3,4 anos. Né? A gente segue muito confortável com o risco de crédito dos instrumentos dentro do fundo, isso não nos preocupa, de uma maneira mais tática e ativa com relação aos riscos de mercado, sejam eles riscos exógenos. A gente tem alguma série de eventos aí agora no segundo semestre, notadamente tanto eleições americanas quanto o ruído político de renda básica, renda cidadã aqui no Brasil. A gente, chegando no final do ano, a gente deve ter um pouco de confusão nessa linha. A gente segue um pouco mais tático ali, mas de forma a concluir a alocação de portfólio, mexemos muito pouco em nomes da carteira e a gente segue buscando, estamos avaliando algumas alternativas de alocação, sempre de uma maneira muito pontual. Acho que do meu lado é isso. Quer encerrar aqui? Acho que o crédito é isso.